mas não sabemos também por quanto tempo, né? Eu diria que os dois próximos jogos, tanto contra o Criciúma quanto o Curitiba, vão ser bem decisivos para a permanência ou não do técnico português. E aí seria essa troca de novo, né, do Daniel Paulista indo para o Remo depois de um início bom na Série B e tal. Não acho que sinceramente assim, né, o treinador saiu e tal, foi até um pouco ingrato, e aí voltar, né, eu sinceramente nem julgaria quem falasse, não quero ver ele nunca mais no Remo, quem dirá 2 meses depois, né, um mês, nem isso, não acho que faria muito sentido. Eu concordo também, não julgaria essa opinião, mas é um nome que está aí disponível no mercado, pode estar, né, disponível no mercado logo mais, e o Remo com essa complicação depois de um início do Antônio Oliveira promissor, mas com tropeços dentro de casa. E ainda vou listar outros nomes que estão livres no mercado, alguns mais caros nesse vídeo em comparação ao que eu trouxe no vídeo de ontem. Caso você não tenha assistido, vai estar tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Então vou deixar essa matéria, estou gravando na manhã da segunda-feira, o Antônio Oliveira sendo mantido no Remo, mas o clima pesa no Baianão, e aí até destaca, né, depois do aproveitamento ruim dele, de 46% dos pontos somados. O que mais pesa é o desempenho dentro de casa, bem ruim, fora de casa só tem uma derrota, né, em 5 jogos, 2 vitórias e outros 2 empates, então o desempenho do Remo fora dos seus domínios tem sido muito bom, agora em casa é o que tem mais pesado, né. E até eu comentei no vídeo de ontem que esses 2 próximos jogos vão ser bem decisivos. Contra o Curitiba fora, jogo difícil, líder do campeonato também, né, junto com o Goiás, não é fácil, porém, se o Curitiba, como o Remo tem um aproveitamento muito bom fora de casa, se consegue, né, vencer o Curitiba ou empate, já volta mais confiante. E aí o jogo dentro de casa contra o Criciúma, que também é um clube que dá trabalho, né, se conseguir essa vitória, vai ser muito importante. Quem sabe aí sair dessa sequência com 4 pontos, um empate em Curitiba e vitória em casa contra o Criciúma. Pode ser um período interessante. Ou não, perdeu o jogo contra o Curitiba e empatou em casa de novo contra o Criciúma. Aí sim, uma demissão, até porque o jogo contra o Criciúma é dia 28 e o próximo compromisso contra o Amazonas só lá no dia 12 de setembro. Então, o novo técnico, né, se chegar, vai ter 14, 15 dias para comandar a equipe, e aí você tem um prazo melhor do que anunciar um cara, né, hoje aqui, ó, anunciou hoje, amanhã, dia 19, terça-feira, para comandar o clube já no dia 23. É uma loucura, né, o que acontece. Enfim, eu acho que eu manteria também o técnico português, apesar das oscilações, 10 jogos e apenas 3 vitórias até aqui no Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, 5 empates é o que mais tem pesado nessa briga, né, para ele ter essa demissão, que tá a torcida bem dividida também em relação ao português. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal, bora chegar aqui rumo aos 70 mil inscritos no YouTube. Lembrando que assim que chegarmos nessa marca, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo para vocês. Então, para você não perder nada, se inscreva, deixe seu like e bora aqui rumo a essa próxima meta, combinado? Então, eu vou deixar aqui o Daniel Paulista, que é que eu falei, né? Até aqui os números dele pelo esporte tá longe de serem bons. 8 jogos e 1 vitória, que foi nesse jogo contra o Grêmio, né, fora de casa. A torcida também do esporte tem ficado chateada porque o clube mais uma vez, né, abre o placar e tudo mais e acaba levando o empate. Foi agora no duelo contra o São Paulo, estava ganhando por 2-0, né, e aí foi lá e levou um empate com um jogador a menos em alguns períodos do jogo. Então assim, apesar de nos últimos 5 jogos o esporte ter somado 6 pontos, é isso? 6 pontos em 5 jogos, pelo clube que estava numa situação bem delicada, venceu a primeira no campeonato, deu uma aliviada, mas ainda assim é uma pressão bem grande em cima da equipe, né? Acho que foi no jogo contra o Santos também, que sai vencendo e acaba levando empate também por 2-2. Então, 8 jogos, só conseguiu uma vitória, está numa situação pressionada o Daniel Paulista. Lembrando que os próximos jogos do esporte vai estar aqui, ó, segunda-feira contra o Palmeiras, jogo bem difícil de se imaginar, e depois no outro domingo, dia 31, contra o Vasco da Gama. Vamos ver que Vasco da Gama que é esse, né? Se vai ser aquele contra o Santos ou não. Mas ainda assim não são jogos fáceis, né, de imaginar 2 vitórias. É muito provável uma derrota e um empate, por exemplo. Daniel Paulista poderia acabar rodando, né? Inclusive, até nesse jogo aqui contra o Botafogo, muitos torcedores pediam a cabeça do treinador depois de um início ruim, né? Até todo mundo pensou, meu Deus, ele acabou de chegar e já vai ser demitido, né? Não foi o que aconteceu. Então foi aqui, ó, eliminação na Copa do Nordeste para o Ceará, aí depois perdeu para o Juventude, perdeu para o Botafogo. Muita gente já estava pedindo a demissão dele com 3 jogos, quase parecido com o que foi
o Antônio Oliveira, né, 4 partidas, e aí ainda teve um empate depois daquele jogo contra o Vitória, né, 2-2 aqui, então, pelo Sport. Enfim, o Daniel Paulista numa situação bem delicada. Pelo Remo saiu pela porta dos fundos, né, porque estava numa sequência boa, todo mundo pensando no acesso e tal, demorou pagar a multa também. O Sport, 14 jogos, 7 vitórias nesse ano, que é na Série B do Campeonato Brasileiro, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo, se aceitaria ou não o Daniel Paulista. Eu acho um bom nome, mas por conta dessa saída dele recente e tal, eu não vejo como a melhor das opções, mas vai saber, né? Depois cai o Antônio Oliveira, as opções do mercado não são muito boas. Futebol vocês sabem como que é, né? Numa situação fácil. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber sobre o Daniel Paulista, técnico de apenas 43 anos de idade. Mais um aqui também seria do Luxemburgo, né? Que é um técnico que ainda não anunciou sua aposentadoria, seria aquele nome de peso, né? Para brigar pelo acesso. É claro, tem muito tempo que ele não trabalha, desde 2023, mas vamos combinar, né? 73 anos, não deve ter perdido o jeito dele de trabalhar. Apesar de ser um técnico ali que muita gente fala, não, tá ultrapassado, não sei o que, eu ainda acho que seria uma boa aposta, viu? Sinceramente, não acho que seria um desempenho ruim. É claro, os últimos trabalhos dele no Vasco, no Cruzeiro, no Corinthians, foram muito mais para apagar incêndio, né? Então, o clube tá brigando para não cair, ele é contratado. Todos esses clubes, tirando o Cruzeiro, foi na Série A, mas o Cruzeiro numa situação diferente para essa volta dele, que estava também na Série B, brigando para não cair para a Série C, né? Ele salvou o Cruzeiro naquele ano, numa crise nunca antes vista. Mas agora, brigando pelo acesso, eu também ficaria com as dúvidas, né? Porque seria um treinador bem caro e está aí livre no mercado, 73 anos. Pode deixar a sua opinião aqui também, o que você tem a dizer sobre o técnico brasileiro. Outro aqui mais caro é o Vojvoda, que obviamente, né, teria espaço também em outros clubes aqui no Brasil, porém eu vi que esse desempenho ruim dele nessa temporada acabou fechando algumas portas dele aqui no país. É engraçado, né? Isso até para a vida. Quando você vai procurar um emprego novo, é bom que você já esteja empregado, porque se você não tiver nenhum trabalho, o mercado vai te olhar com maus olhos, né? E foi isso que aconteceu no Fortaleza em bons momentos, né? O Corinthians queria ele, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro fez um esforço gigante e agora ele está livre no mercado, já tem um tempo, teve uma dança das cadeiras aí no mercado brasileiro e ainda não houve nenhum clube grande assim, nossa, que todo mundo imaginava, né, que ele iria para um clube gigante, interessado nele. Então, Corinthians mesmo, com o Dorival Júnior balançando, não especulou o Vojvoda. O São Paulo contratou o Crespo, também não passou na mente o Vojvoda no comando técnico. O Santos, né, que estava numa situação bem mais ruim, também não viu o Vojvoda como uma prioridade, viu o Tite e o Sampaoli como opção, então acho que ele vai ficando um pouco escanteado, né? É claro, ir para a Série B para ele, independente, né? Se fosse o Remo, o Atlético Paranaense, seria um passo atrás na carreira. Mas o Remo está brigando para subir, ele poderia fazer um trabalho de reconstrução e ano que vem estar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Por que não? Eu ainda vejo que ele tem mercado no futebol argentino, então quem sabe ele não possa voltar, né? Onde ele já tinha ido bem pelo Talleres e pelo Defensa e Justiça, antes de ir para o União La Calera do Chile e ficar 5 temporadas aqui no país. O Atlético Mineiro também eu acho que é um clube que talvez, né, se fosse eliminado por Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cuca sairia e o Vojvoda seria uma dessas opções. Então ele pode esperar tranquilo até janeiro do ano que vem, que vai aparecer alguma coisa. Agora, se ele quiser um trabalho por agora, setembro, outubro, quem sabe o Remo não poderia ficar de olho. Obviamente uma contratação, em termos financeiros, né, bem mais alto. Outra que parecido com o Daniel Paulista, que vem de uma crise, né, é o Jair Ventura, que até venceu o último jogo agora em casa contra o Cuiabá, que teve a saída então do Guto Ferreira. A grande questão é o seguinte, vinha de uma sequência muito ruim, por exemplo, levou 4-0 para o Atlético, todo mundo já pedia a cabeça do Jair Ventura, depois empatou em casa com o Vila Nova, perdeu fora de casa contra o Remo e aí se recuperou um pouco, vencendo 5-0 o Botafogo de São Paulo, empate fora de casa contra o Novo Horizontino e agora essa vitória contra o Cuiabá, que coloca também aí o Avaí um pouco mais na cara do gol, né, para brigar também por essa vaga. Mas pressão é gigante, vocês sabem, Série B, 2 jogos sem vitória, vão ser, vocês sabem como que é, e aí os 2 próximos jogos também importantes, o Operário também aí do Clássico do Sul, e aí em casa contra o Amazonas, isso tudo num espaço curto, né, na próxima segunda-feira. Então 2 derrotas aqui, já tinha muita gente pedindo a cabeça do Jair Ventura, não ficaria surpreso se acontecesse. Início dele pelo Goiás também bem mais ou menos, mas ainda eu acho que seria uma boa, é um técnico que conhece a Série B. Se ficasse livre